Essa cerimônia de Vyasa Puja é o que existe de mais tradicional em termos de Guru Tattva, da relação mestre espiritual-discípulo, em termos de evento, de festival. A relação mestre espiritual e discípulo é uma relação baseada em conceitos de eternidade, e é eterna. São laços que são construídos e são desenvolvidos durante toda a vida, às vezes em várias vidas, para que essa relação produza o fruto principal, o objetivo principal da relação, que é que o discípulo aprenda, receba o conhecimento descendente que vem de Krishna, diretamente de Krishna, e que passa pelo mestre espiritual e chega até ela. Esse conhecimento tem que ser intacto. E há um exemplo interessante, e alguns têm experiência nisso, mas, de um modo geral, o exemplo é que para tirar árvores de um fruto, tirar frutos de uma árvore, melhor dizendo, para tirar frutos de uma árvore, uma pessoa sobe na árvore e passa a fruta que ele colhe com sua própria mão, que está madura para não machucar, passa para uma pessoa que está logo abaixo. Essa pessoa passa para quem está logo abaixo. E assim vai passando, até quem está em terra firme. Então, o conhecimento transcendental tem que ser passado dessa maneira. Da mesma forma, o serviço devocional passa em movimento contrário, de baixo para cima. Então, uma pessoa presta serviço na associação dos devotos, às vezes devotos da mesma geração. Esse serviço é recomendado pelos mestres espirituais que passam para seus mestres espirituais e chegam até Krishna. Então, assim, na nossa experiência com a instituição que Prabhupada organizou para nosso próprio aproveitamento, o conhecimento transcendental vem de Krishna até nós e o serviço devocional vai de nós até Krishna. Então, essa segurança dessa via dupla em movimento nos leva a alcançar a perfeição máxima da vida humana, que é desenvolver apego, amor transcendental por Krishna. Krishna é uma pessoa, Deus é uma pessoa. Ele está presente em todos os lugares, porque ele tem as suas características pessoais diferentes da nossa. Nós estamos encarnados dentro deste mundo material, possuímos um corpo material. E embora, como alma espiritual, sejamos idênticos a Krishna em qualidade, estamos aqui enredados dentro de toda a energia material e aqui estamos presos. Krishna é diferente. Krishna, ele está no mundo espiritual e ele penetra toda a criação material, porque ele próprio é o criador de todos os mundos materiais e espirituais. Ele diz isso no Bhagavad Gita, num dos versos mais célebres do Bhagavad Gita. Aham sarvasya prabhava mata sarvam pravartate iti matva vajantemam buddha bhava samam vitaha. Então, Krishna ele é a pessoa que cria, mantém, sustenta todos esses universos. E, particularmente, Krishna tem suas energias transcendentais e ele vive constantemente, de forma integral e absoluta, as suas energias transcendentais. Então ele vive no mundo espiritual, onde ele tem os seus passatempos eternos, e aqui no altar, essa característica de Krishna está muito bem representada. Radha e Govinda, eles são o casal divino perfeito, que em suas atividades transcendentais em Goloka Vrindavana estão eterna e constantemente ocupados. Ainda assim, por causa da característica divina de Krishna, ele se expande para o mundo material, entra no coração de cada um de nós e de todas as entidades viventes, e aqui vive com completo controle de toda a situação.
nós podemos levantar uma questão. Por que então nós estamos sofrendo aqui? Por que não temos a liberdade que almejamos? Por que não somos capazes de tomar todo tipo de decisão e tudo dá certo? Porque nós estamos condicionados à lei do karma. E essa lei do karma cria uma rede que é chamada de Karma Bandhana Pansa. E essa rede de interseções, de atividades com suas reações e outras reações e outras atividades, cria uma rede muito difícil de ser vencida para quem quer se desenredar deste mundo material e retornar ao mundo transcendental, onde Krishna está presente com seus passatempos e que nós poderíamos estar com ele também. Mas podemos chegar lá. Essa é a boa notícia. Podemos chegar lá. Podemos recuperar nossa lucidez. Podemos nos desencantar dessa ilusão material. Podemos compreender o que está por trás de tudo isso, apesar de tanta força, tanta energia que vemos, tanta potência, que nós nos sentimos diminutos diante de tudo isso e nos rendemos a toda essa natureza material. Mas quando aprendemos que Krishna está por trás de tudo, inclusive dessa superpotente natureza material, aí nós perguntamos: e o que fazer? O que fazer diante dessa realidade? O que devo fazer? E essa é a pergunta que é respondida pelo mestre espiritual. O que devo fazer? Pergunta o discípulo, querendo se desvencilhar de tudo isso. E o mestre espiritual o orienta em termos de serviço devocional a Krishna. Então, ocupa o discípulo em termos de serviço devocional a Krishna. E essa é a conduta que se espera do mestre espiritual e que se pode comprovar em toda a história da corrente de sucessão discipular. Desde Krishna, de mestre a discípulo, os mestres estão sempre aconselhando ao discípulo a se ocuparem em serviço devocional e vencerem essa assustadora e encantadora energia material. Então, o serviço devocional a Krishna, que é dado pelo mestre espiritual, é a garantia que nós temos de que podemos ir gradualmente nos desvencilhando desta intrincada rede de ações e reações e que vamos aprender a lidar com toda essa situação e um dia estaremos inteiramente livres e poderemos chegar ao portão da morte, ao portal de Yamaraj, sem bagagem alguma, sem a bagagem do apego, do medo, da ira, da cobiça, da inveja e todas as suas consequências que guardamos em nossas bagagens, né? Nossas malas, sacolas, mochilas. Quando chegarmos ao portal de Yamaraj, estaremos completamente livres, com os braços para cima, dizendo: nada tenho, estou aqui sem lenço, sem documento. E então, Yamaraj vai dizer: não, você não tem nada a ver com isso não, segue adiante, seu rumo é outro, vai por essa outra linha. E a gente vai exatamente para onde Krishna está, como Srimati Radharani, que é a forma original da existência, o mundo espiritual original, de onde tudo se origina. E aqui não passa de um reflexo pervertido. Essas instruções são reveladas dentro do mundo material por uma personalidade dotada de poder por Krishna, que é chamada de Vyasadeva. Vyasadeva vem com o propósito de revelar o conhecimento transcendental e com sua inteligência e com a sua atribuição de revelar este conhecimento, ele tem que idealizar de como fazer este conhecimento chegar até a galera, até as pessoas de um modo geral. Então ele fez muitas coisas na sua história. Além de escrever todos os livros, depois ele dividiu os livros, entregou uma determinada escritura para determinado discípulo dele, um sábio eminente, que pudesse dar conta do recado, explicar para outros. E assim ele dividiu os Vedas. Depois de produzir tudo
o mestre espiritual dele, Narada Muni, que também é nosso mestre, porque está na mesma corrente de sucessão discipular que nós estamos, como seguidores de Prabhupada, Narada Muni disse: você precisa de escrever agora os transcendentais passatempos de Krishna. O serviço devocional a Krishna. E ele resolveu produzir o Srimad Bhagavatam, que é o fruto maduro de toda a literatura védica. E aí, Vyasadeva, além de ter feito de produzir todo o material, de distribuir o material com pessoas competentes, aquela literatura toda, com pessoas competentes que pudessem dar conta do recado, de ensinar adiante, ele ainda produziu o Bhagavatam e deu o Bhagavatam para a pessoa mais importante para cuidar do Bhagavatam, que era o próprio filho dele, Shukadeva Goswami. Ele treinou o filho naquilo, entregou o Bhagavatam para o filho, enquanto o filho ainda estava no ventre da própria mãe. E aí, ao nascer, ele assumiu a responsabilidade de dar o Bhagavatam, e a pessoa certa para receber o Bhagavatam também estava pronta para esperar, para receber. E aí, Shukadeva Goswami dá o Bhagavatam para Parikshit Maharaj e muitas outras pessoas que estavam presentes naquele evento. Entre as pessoas estava Sutta Goswami. E assim, o Bhagavatam chegou até nós hoje. Prabhupada traduziu esse Srimad Bhagavatam para o inglês. Ele próprio, Prabhupada, criou uma editora para traduzir para todos os idiomas possíveis dentro desse planeta e traduziu para o português, o idioma do Brasil. E nós temos o Bhagavatam, porque a mesma editora de Prabhupada tem uma filial no Brasil. E então, esse Bhagavatam foi traduzido para o português e chegou até nossas mãos. Chegou até nós. Nós dispomos desse conhecimento transcendental. E também dispomos de uma rede de pessoas que são seguidores Bhagavatas. Prabhupada é um grande Bhagavata, o grande devoto Bhagavata. Ou seja, aquele que é um fiel seguidor do Bhagavatam. E o Bhagavatam fala de Bhagavan. Então, o devoto Bhagavata é o fiel seguidor do Bhagavatam e o fiel seguidor de Bhagavan, a pessoa suprema. Nós recebemos dessa personalidade. Olha como afortunados somos nós. Que estamos aqui, que estamos em casa, que estamos em qualquer parte desse planeta, em outros templos. Somos tão afortunados que recebemos o Bhagavatam assim dado por Prabhupada. E então, Prabhupada, que está muito próximo de nós hoje estamos separados de Prabhupada há 43 anos e 2 meses. 43 anos e 2 meses separados da presença física de Prabhupada. É muito pouco em termos do conhecimento transcendental. Prabhupada conhecia a cultura que nós estamos inseridos, essa cultura hedonista, essa cultura do desfrute, essa cultura da liberdade, de todas as responsabilidades. Então, Prabhupada conhecia tudo isso e ele colocou em seus significados todas as informações que pessoas vítimas dessa cultura hedonista pudessem despertar sua consciência e dizer: o que eu estou fazendo aqui? Que bobagem é essa? Eu estou fazendo o mesmo do mesmo desde que eu me entendo como gente? Por que eu não posso fazer a diferença? Eu posso fazer a diferença. E aqui tem o manual de como posso fazer a diferença. Então, esse é Prabhupada que nos deu tudo isso. Então hoje, eu estou aqui com vocês, com toda essa intimidade, falando de temas tão íntimos. Então eu quero também falar de alguns assuntos que são íntimos e delicados. Nessa cerimônia de Vyasa Puja, já há 30 anos, talvez um pouco menos, 25, 26 anos,
eu tenho modificado um pouco da tradição, do ritual, da tradição, dos protocolos da cerimônia de Vyasa Puja. No que se refere a mim, por iniciativa própria e sem ver outros exemplos, eu decidi que deveria simplificar essa cerimônia e tirar algumas partes que eu compreendi que não eram tão simpáticas para as minhas relações, a minha relação com as pessoas em geral, com visitantes, com amigos e tal. Então, assim, comecei a fazer isso. Depois eu tomei conhecimento que muitos outros discípulos de Prabhupada, em situação parecida comigo, e que não moram na Índia, que não moram rodeados por uma comunidade indiana, que compreende as tradições e a cultura védica tradicional, também estavam fazendo algo parecido. E aquilo me deu força, coragem. E depois, cada dia, eu ficava sabendo de alguém mais que estava tomando esse mesmo tipo de iniciativa. Fiquei muito satisfeito com isso e comprovando que não estou no caminho tão errado assim. No entanto, depois de algum tempo, surgiu um desafio para a nossa ISKCON com a implementação de uma filosofia que não condiz exatamente com a perspectiva que o nosso movimento tem para o Parampará, que é a filosofia Ritwik. A filosofia que estabelece que o único mestre espiritual vigente e em exercício seria Prabhupada. Apesar de ele não estar presente, ele deveria ser o único mestre iniciador. E que qualquer outro seguidor de Prabhupada poderia se aventurar a posição de mestre espiritual instrutor, mas não iniciador. E eles se baseiam em muitos conceitos que são, de certa forma, convincentes para quem é menos experiente. E eu comecei a ficar um pouco incomodado por causa da atitude que eu havia tomado e que, de repente, agora parecia que a minha iniciativa com relação à Vyasa Puja estava coincidindo com o pensamento Ritwik, de que só existe Prabhupada. Por que não fazer Guru Puja para o Maharaj? Por que o Maharaj não aceita o Guru Puja e aceita o Guru Puja para Prabhupada? Então ele está indiretamente dizendo que o mestre espiritual é Prabhupada. Não há dúvida alguma, o mestre espiritual é Prabhupada. Prabhupada é o mestre espiritual instrutor, Prabhupada é o nosso mestre espiritual Bhagavata, Prabhupada é tudo que nós dispomos. Porém, nós estamos aqui para dar continuidade aos Parampará de Prabhupada, e eu peço que os meus discípulos não se confundam com esse tipo de conduta que eu tomei voluntariamente e que compreendam que isso se deve à grande importância de conduzir o Parampará e não de interrompê-lo ou de modificá-lo na condição de Ritwik. Então eu peço que prestem atenção a isso, eu preciso dizer isso, e hoje é o dia e a audiência é a audiência certa para que eu diga isso sem meias palavras. Não é uma atitude Ritwik, é uma atitude de simplificação, é uma atitude de acolhimento, é uma atitude de inclusão dos nossos convidados. Fazer uma cerimônia tão tradicional da Índia criava, eu tive essa experiência em alguns anos, no começo das minhas práticas, e eu percebia isso, que havia um certo distanciamento. Eu não aprecio. Eu gosto da intimidade, da aproximação, da inclusão. Então eu não apreciava isso até que eu entendi que está na hora de fazer em nome da pregação e resolvi fazer. Então eu peço aos meus discípulos que, em confiança, pesquisem sobre esse assunto, entendam
a minha iniciativa e adotem a adoração a Prabhupada, adotem a relação com todas as instruções de Prabhupada como a fonte perfeita de instruções instruções essas que vão levar a todos nós à perfeição do serviço devocional. Mas não pense que eu estou aderindo a uma linha de conduta que difere um pouco da expectativa de conduzir o Parampará de Prabhupada adiante. Hoje eu estou aqui e no futuro muitos de vocês poderão estar numa posição semelhante. E eu peço que os que têm a responsabilidade de me ouvir com atenção, que nunca negligenciem as instruções de Prabhupada e que conduzam o movimento para as próximas gerações com responsabilidade pelas instruções de Prabhupada para a conduta do movimento, ainda que hoje estejam me vendo no dia do Vyasa Puja romper um pouco da tradição indiana e no que pode se referir à minha pessoa, mas vendo-me fazer o Pushpa Abhisheka para Prabhupada, o Guru Puja para Prabhupada e não aceitando nem Pushpa Abhisheka, nem Guru Puja, nem Abhisheka, nem nada assim, porque é simplesmente uma tentativa de poder fazer o nosso movimento relevante dentro da sociedade atual. E esse esclarecimento eu preciso fazer, por isso eu vinculo esse esclarecimento ao que eu falei antes de Vyasadeva, porque o que não tem nada mais importante do que o Shastra, não tem nada mais importante que os livros. O que Prabhupada disse? Os livros são a base. Então, os livros dados por Vyasadeva, revelados por Vyasadeva, são a base. Então, todos nós devemos estar fiéis aos livros dados. No nosso caso, a fidelidade de todas as instruções dadas nos livros de Vyasadeva se confirmam nos significados de Prabhupada, em suas instruções particulares, em suas cartas e tudo mais. Então, nós temos Prabhupada e nós devemos entender com profundidade a posição de Prabhupada e praticar a nossa própria posição dentro de tudo isso. Não precisamos imitar nem Prabhupada, nem ninguém mais, mas precisamos estar muito atentos para acolher todas as pessoas com as suas diferentes necessidades, para que elas venham e possam conhecer as instruções de Prabhupada e assim possam transformar a sua vida pessoal e terem a oportunidade prevista por Prabhupada, a oportunidade de voltar ao lar, de volta ao Supremo. Esse é o meu pedido hoje. Hoje é dia de aniversário, é dia de ganhar presente. Esse é o presente que eu quero de todos, inclusive dos visitantes que estão aqui. que pensem nisso, pensem nas instruções de Prabhupada e que assumam o compromisso de acolher as pessoas, de receber as pessoas, de cuidar das pessoas, que essas pessoas possam ter todas as oportunidades de se iluminarem e voltarem ao mundo espiritual quando chegarem no portal de Yamaraj, como eu tenho falado e falei hoje uma vez mais. Muito obrigado. Eu não sei como estão os devotos de fora, e não estou vendo nenhuma referência, mas nós tínhamos combinado que aqui comigo que ninguém falaria, só eu. Hoje é o dia que eu posso exercer o meu direito de só falar e todo mundo me escutar e ninguém falar. Esse é o dia que eu abuso desse direito de falar. Então eu tinha combinado, mas eu queria saber quem são os devotos que estão participando. Talvez a gente possa... É sempre uma oportunidade de integração, né?
de conhecer os nossos amigos que estão por aí. Navabrinda Suniti, Hare Krishna, Gurudeva. Reverências, aqui tem Bharatasatama, também está a Mataji Liliana Portalupi, que é de água hispana. Hare Krishna, Madre. Está na Paramakarunaji, a Mataji Ananda Vetirasi, Snana Yatra Mataji, está Krishna Mala Kalini, Gadadara. A Lorenai está no Japão, também está acompanhando. A Nara Singh também, a filha dela. A Haridaça, a Chitra Gopi, a Nandarasa. Está também a Kunti, o Yogi e a Mahari lá no Chile. Alô. O Prabhu Jagatipitra também está acompanhando. Elida Brito, Ekeshwara, da cidade do México. E Mila Madhava, da Argentina. Do Chile, né? Vishala Sakadas e Krishna Prasada Das. Que bom. Mila Madhava é do Chile. É uma ofensa, inclusive. É um prazer que todos vocês estejam, do Japão até a Argentina, que são próximos. É um prazer, todos vocês. Gurudeva, aqui pelo YouTube a gente tem a Mandala Charana, o Arthur Mota, o Markandeya Rishi, a Cristiane Refondini, Paulo Fernandes, Luiz Eduardo Pires, Matheus Gomes Nogueira, o Baladeva, a Luana, Satyananda, Márcia, Sueli, Iva Altina Cavalcante, Pando, Urishikesha, Valéria Pimentel, Haladara Devidassi, Natália Gomes, presentes, acompanhando também. Muito bem, obrigado a todos. Muitos nomes que provocam saudade, ouvir todos esses nomes. Queria que todo mundo estivesse junto, claro. O Ravi me perguntou como vai ser meu bolo. Eu descrevi o bolo para ele, imaginei todo mundo perto, cantando, a gente cantando nos diferentes idiomas como a gente gosta. E depois, evidentemente, cada um ganhando um pedação de bolo, mas dessa vez vocês não vão poder estar presentes aqui. Quem sabe no futuro a gente tem essa oportunidade. Então, eu estou bem feliz por toda a associação com vocês, cheio de esperança também. E eu espero que possamos ter um bom almoço e um resto do programa muito bom também. Obrigado pela atenção de vocês. Por favor, reflitam em minhas palavras com seriedade. O que eu falei é importante hoje e será importante no futuro também, como uma declaração que possa orientar todos vocês em momentos de desafio, momento de dificuldade. Então, muito obrigado.